apoiar e desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida e da educação. Essa é a missão do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania, IMDC. Durante 31 anos, o IMDC já atendeu 650 mil pessoas em mais de 120 projetos. Para saber mais sobre a atuação do IMDC, vamos conversar com o vice-presidente Tácito Avelar. Como vai? Tudo bem, e você? E esses olhos azuis aí, combinando com a gravata, ajudando tanta gente. Conta pra gente como que funciona o Instituto. O Instituto ele foi criado há 31 anos atrás, como você já mencionou, e a missão dele é exatamente aproximar aquela classe de pessoas menos abastadas a uma condição de integração entre as empresas e a sociedade. E quais as áreas de atuação? Nós atuamos em diversas áreas, né? Atuamos geralmente na área de gestão. Nós pegamos recursos federais, recursos estaduais, recursos do governo e trazemos os nossos projetos e aplicamos neles essa capacitação. Vocês viabilizam, então, projetos? Viabilizamos, ainda fizemos mais ainda. Inserimos as pessoas no mercado de trabalho. Ai, que bacana. Esse é um projeto... Esse é o maior desafio nosso. É o maior desafio. Entendeu? É verdade. Um projeto social por inteiro. Princípio, meio e fim. E agora nós estamos querendo adentrar mais, ou seja, fazer a segunda, vamos dizer, fazer uma reciclagem, né? A pessoa já está no mercado, nós vamos conferir como é que está o desempenho dela, voltando através de uma reciclagem de qualificação, para que ela comece a desenvolver sozinha. Ai, que bacana, entendeu? Né? Porque a gente sempre fala, está passando aí imagens de a gente ensinar a pescar. Exatamente. Esse é o nosso grande desafio. Agora, para o seu conhecimento e para o conhecimento dos telespectadores, é importante saber o seguinte, que existe um escritor inglês chamado James Goldsmith. Ele foi um presidente de um banco inglês e depois ele decidiu mexer nessa área e escreveu um livro que chama-se A Trapaça. Ele diz que para cada 1% do PIB que aumenta de 10 a 15% da miséria do mundo. Aumenta? Então é relativamente proporcional, né? Se vai para um, tira de um. Tira do outro. Tira do outro. Mas presta atenção, cada 1% do PIB que aumenta 15% da miséria. É uma loucura. É uma loucura. O que o Instituto faz? Ou seja, o que as ONGs fazem? Elas exatamente procuram reduzir esse espaço entre o desenvolvimento econômico e financeiro e o desenvolvimento social. Então a gente nem sabe então se é bom aumentar o PIB aí, né? Dependendo de onde se olha, a gente fica triste, porque é bem negativo, sim, né? Pois o desafio é muito grande. É muito grande. Muito grande. Nós temos conhecido um grande incentivador mundial que faz esse tipo de trabalho também, chamado Mohamed Yunus. Ele foi o Prêmio Nobel em 2006 e agora ele esteve no Brasil há um mês atrás, participando de um seminário do terceiro setor, e ele deixou bem claro, no mundo hoje, em torno de 2 bilhões de pessoas passam fome. Ou ganham menos de $2 por dia. É inacreditável. É inacreditável. Um mundo tão rico, né? Assim, é uma coisa... Eu vejo muitos programas, eu vou até citar um deles, o do Luciano Huck, que a gente olha, assim, do jeito que as famílias vivem, a gente não imagina. Como elas conseguem, né? E por outro lado, ONGs, né, institutos, assim, tanto que mudam a vida de pessoas. Outro dia foi uma das questões, era uma mãe que tinha 2 filhas e ela ganhava R$300 por mês para sustentar as 2 filhas numa favela, conglomerado, né, que a gente fala agora, e as meninas, quer dizer, tinham tudo, às vezes, para estar na droga, né, porque a gente vê que acaba que não é preconceito, mas é um facilitador. E lá onde ela morava, tinham institutos, ONGs, e as meninas
mexiam com música. Quer dizer, a estrutura dela foi ali. Ela ganhava pouco, mas, por outro lado, ela tinha uma estrutura que as meninas viraram gente, Sim. de alguma maneira. Então, você, como vice-presidente do Instituto, você consegue ver isso claramente, assim? Porque acaba que a coisa fica tão no manual, né? Assim, você vai fazendo. E você consegue imaginar quantas famílias você já mudou a vida? Quantas... Não. Imagino que deva ser uma loucura, né? Não, o grande ganho dessa atividade é um ganho imensurável. Você não pode mensurar. Você não é capaz de imaginar quantas pessoas você ajuda. A partir do momento que você conseguiu inserir na criança, no adolescente, o sentido de que ela tem valor e tem capacidade de se realizar. Uma autoestima aí. A autoestima. A partir do momento que você colocou a autoestima nela, ela vai sozinha, ela vai vencendo as dificuldades. E uma puxa a outra, puxa a família. Quer dizer, vira aí uma sociedade inteira, às vezes, mudando por conta de uma mudança. Por conta de uma mudança. Né? E você que está em casa também, a gente tem que saber que isso é importante. A gente tem que cooperar com esses institutos de uma forma ou outra. Diretamente ou indiretamente, a gente tem sempre feito entrevistas aqui e, por outro lado, a gente vê tanta pobreza, a gente vê já uma sociedade mudando. E sim, com certeza. Né? Nem que seja pouco, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Exato. E você tem uma evidência dessa mudança, que nós fizemos muitos projetos no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. O Vale da Cultura. Aqui todo mundo, tem muita gente do Jequitinhonha aqui e agora não é o Vale da Miséria, agora é o Vale da Cultura. Pois é. E lá o que acontece? Lá nós temos pessoas extremamente inteligentes, que não têm a capacidade, né, de dar o primeiro passo. Depois que nós ajudamos a dar o primeiro passo, ela vai sozinha. Grandes artistas, grandes artesãos. Precisa só dar um empurrãozinho. Precisa só dar um empurrãozinho. Existem entidades que trabalham conosco em parceria que já fizeram exposição em Nova York com artesanato. Com certeza. O que nós queremos introduzir aqui em Minas e no Brasil é o estilo de gestão dessas sociedades, né, sem fins lucrativos, ao estilo do Mohamedianos. O que é? Entre o produtor, entre o artesão e o consumidor, evitar os intermediários que exploram o artesão. Imagino. Esse é o que você falou, tanta pobreza, que qualquer coisa aí está no lucro. Exato, e eles ficam na mão desse pessoal. E vocês não tiveram dificuldades assim, locais para isso? Continuamos tendo. Né? Porque às vezes a pessoa também não quer, está lá e está tão envolvida que esse intermediador aí tem um poder sobre... Já tem um poder de domínio na comunidade. Exatamente. Aí é um processo de você quebrar isto. É um processo de cultura cultural. Isso demanda tempo, demanda conscientização, demanda flexibilidade e equilíbrio para não extremar nenhuma posição. Na sua opinião, então, qual que é o papel e a importância do desenvolvimento sustentável? A importância do desenvolvimento sustentável é exatamente você possibilitar que todos tenham, dentro do seu talento, que cada um de nós recebeu um talento. Mesmo que a gente não saiba qual é. Mesmo que a gente não tenha descoberto até hoje. Pode procurar que você vai achar. Pode procurar que você tem um talento. Em cima desse talento, você deve trabalhar toda a sua potencialidade e sair, então, da onde que você estiver. E integrar a sociedade econômica, política, financeira e social. E agora uma parte muito importante aí que a gente tem que parabenizar, quais são os parceiros aí do MDC? Nós realizamos hoje 20 projetos. Paralelamente. Nós realizamos projetos em Minas, realizamos projetos em Mato Grosso, realizamos projetos no Macapá, nós realizamos diversos projetos no Brasil e temos hoje, por isso que nós chamamos Instituto Mundial. Nós temos hoje estamos acabando de discutir um termo de cooperação com a Bill Gates Foundation e temos uma representação hoje em Angola. Mas vocês não estão fracos, não, é? Não, a gente sofre... O grande problema é você fazer o bem.
É começar a fazer o bem. Começar a fazer o bem. Sempre que você der o primeiro passo, tem alguém querendo te derrubar. Mas isso é consciência, tá? Porque a gente está fazendo aí o bem e acha que está fazendo um favor. Sim. Aí qualquer obstáculo, você fala assim, né? Não estou falando de uma empresa, mas estou falando de gente como pessoa. Sim, como pessoa. Estou fazendo um favor, cheio de obstáculo, quer saber? Vou deixar para lá. E não é, você passa por você, por uma sociedade. Se a pessoa não quer receber, ou se elas não sabem receber, como você falou que é o problema cultural, cabe aí paciência, amor. Eu acho que é a palavra. Agora eu vou te dar um item interessante. Você abordou um aspecto aí interessante. A gente tem que fazer o bem. Mas só que o bem não é programado, não. Não é na hora que você quer, não. Não é. Às vezes a solicitação vem exatamente na hora que você não pode, você está cheio de problema, alguém fala, você pode me ajudar? Aí é a hora, é o primeiro passo. Esse é o primeiro desafio seu. E você sabe também que uma vez eu escutei isso de um nem lembro de quem, mas deve ter sido uma pessoa muito interessante, porque ela falou comigo assim, receber é muito difícil. Sim. Né? Porque quando a gente está dando, a gente está numa situação privilegiada de alguma forma, né? Receber, às vezes, é muito difícil. Sim. Né? Dependendo do modo que se dá, o receber é complicado. Eu concordo, porque às vezes é mais difícil agradecer do que doar. Doar está dentro das suas possibilidades. E o agradecer está dentro da sua humildade. É isso mesmo. Essa é a grande diferença. Eu tenho um fato e uma história interessantíssima. Por favor, divide aí com a gente. Desde tempos atrás, o meu filho nasceu com lábio leporino em 1981. E cheguei na maternidade, todo mundo apavorado. Lábio leporino, que é aberto, com os lábios abertos. Né? E aí o que aconteceu? Chamei o médico falou, vamos fechar, não sei mais o que, o cirurgião plástico. Eu falei, não, chama o pediatra para mim. O pediatra veio e falou, não, esse é um processo longo, que a gente tem que fazer um tratamento longo. Aí eu criei uma associação voluntária de apoio à recuperação lábio palatal. E depois descobri Bauru, que é o maior centro de recuperação. Mas um dia eu estou em casa e distribuindo diversas maternidades propaganda da associação para orientar os pais, que a gente toma um susto, porque o quadro inicial é muito feio, né? Não, e a gente imagina uma criança saudável, Sim. Né? E na hora que a gente fala, que bobagem, não é bobagem. Não. Assim, às vezes uma bobagem para mim não é para você. Exato. Né? Você está esperando, você está naquela situação. Eu acho muito isso também, você está numa situação desconfortável de alguma forma. Mas de uma laranja de um limão fez uma limonada. Mas aí escuta. Conta. Aí uma vez me chamaram, no Feliz Roxo, o pessoal lá do CTI infantil, e eu estive lá, os residentes e tal, fui lá, lavei a mão, olhei, falei, não, você vai fazer esse tipo de tratamento e tal. E aí, na hora que nós terminamos, fomos tomar um cafezinho, os residentes viraram, senhor, formou em qual faculdade de medicina? Eu falei, não, eu sou advogado. Você vê o seguinte, porque quando acontece, o que eu fiz? Simplesmente entrei para dentro da Santa Casa e peguei o maior especialista nessa área, que é o Dr. Manuel Firmato, e estudei com ele todo tipo de tratamento possível a ser feito com meu filho. Pois é, poderia também, de outro modo, estar achando ruim, reclamando do mundo. Quer dizer, imaginem também quantos pais você não acalentou indiretamente. Com certeza. Mas você nasce com essa semente dentro de você. Todos nós nascemos. Eu acho que todos nós nascemos. Todos nós nascemos, né? Às vezes... Ela germina. Germina naturalmente, né? Às vezes você precisa de receber um pequeno incentivo. Às vezes é o seu filho que nasce com um problema, às vezes é um parente, às vezes é o filho do amigo, quer dizer... Às vezes não é um problema, às vezes é uma dádiva. Às vezes é a dádiva falar assim, vamos, está na hora. Está na hora de você participar. É isso mesmo. Entendeu? Ai, que entrevista gostosa, adorei, volte mais vezes. Obrigado, estamos sempre às para a gente bater horas. um papo. Ok, um maior prazer. Obrigada, nós vamos dar uma paradinha, mas daqui a pouco tem mais Revista BH News, eu volto já já.